Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e hoje tá rolando o vídeo do Bilan. O Bilan é aquele resumo onde eu falo um pouquinho dos livros que eu li durante 4 meses do ano, né? Os primeiros 4 meses do ano eu já falei nesse vídeo aqui. Agora eu vou falar de maio, junho, julho e agosto, né? Esses 4 meses aí, vamos dizer assim, a segunda parte do ano. Eu sempre seleciono 3 livros legais, 3 livros mais ou menos e 3 livros muito meia boca, daqueles que falam assim, não valeu a pena ter lido, e falo um pouquinho deles para vocês. E claro, faço o link depois com todos os livros resenhados para vocês saberem com mais calma, né, o que eu achei de cada um dos livros e enfim, né. Então, bora começar essa segunda parte, esse segundo Bilan de 2017 dos livros. Essa segunda parte foi uma parada de mudança para mim, porque eu tava no Brasil e na metade desse Bilan, que foi mais ou menos entre agosto e setembro, vim pra França, então eu li bastante em agosto, foi um período que eu acho que eu mais li. E aí tem algumas mudanças, porque a gente tá pensando em 1000 coisas diferentes. Eu vou começar com os livros que eu não achei tão legais assim, tá bom? Eu selecionei 3 livros. São 3 livros bem diferentes. Eu vou começar com Amanhã Eu Paro, porque o Amanhã Eu Paro, inclusive, é de um autor francês. Ele era pra ser uma parada meio engraçada, uma parada tipo, assim, pessoa sem noção, sabe? Uma coisa meio comédia. Só que durante o período que a gente vai lendo o livro, a gente vê que a protagonista, ela é doida, ela não é normal e não é uma coisa engraçada, sabe? Não é uma parada que você fala, gente, ela não é normal e tá sendo engraçado. Não. Ela não é legal, ela não é normal e a parada tá sendo chata, repetitiva, a mulher é meio psicótica, sabe? Tem umas horas que eu achava assim, gente, essa pessoa não é de Deus, entendeu? E no final do livro, quando você chega no final pra descobrir o que de fato aconteceu, tu fala, cara, é isso mesmo? Então, assim, eu acho que a sinopse te promete 1000 coisas engraçadas e o livro ele não chegou nem perto do que deveria. Então, não foi uma leitura tão empolgante assim. É uma leitura rápida, porque o livro é fininho, mas eu esperava muito mais. Eu acho que eu esperava uma coisa muito mais divertida, porque é isso que a sinopse passa. O segundo livro é o Graça e Maldição. O Graça e Maldição já pega essa linha do sobrenatural, já é jovem adulto, mas eu acho que a autora, na hora que ela escolheu o seu tema, que é uma pegada meio bruxaria, ela não foi muito feliz. Porque ela não deu conteúdo no seu livro. Esse que é o grande problema pra mim de Graça e Maldição. Fala muito que os personagens X são bruxos, vamos dizer assim, todo mundo fica encantado com eles, mas não evoluiu muito. E aí tem um dos personagens fica apaixonado por eles, quer saber de tudo e não sei o quê. Aí ela tem um mistério, mas também não fala muito do personagem. Então, assim, a autora criou uma ideia interessante, mas ela não aprofundou a sua ideia, ela não elaborou. E é o primeiro livro de uma série. Então, assim, eu entendo que às vezes a gente vai deixar coisas mais pra frente, né, pra poder falar. Mas, gente, é muito bizarro você, no primeiro livro de uma série, você não dá o básico pro leitor, sabe? Então a gente não sabe por que eles são bruxos. Tipo assim, é de uma família bruxa, não sei o quê. Ou não, isso foi alguma coisa que aconteceu na cidade em 1900 e Guaraná com rolha, sabe? Não tem essas informações, a gente não sabe. Aí a gente vê só que a protagonista surge do nada, de repente, uau, será que ela também é sobrenatural? Também não evoluiu. Aí você vê os personagens, eles são rasos, eles são fracos. Então a autora poderia ter trabalhado muito mais, porque é uma sinopse que é interessante. Eu não vou dizer que seria, ai meu Deus, um excelente livro. Mas eu acho que seria um livro que você chegaria no final e falar, pô, quero continuar lendo. Esse livro eu cheguei no final e pensei, putz, devia ter desistido, entendeu? Então isso não foi legal. Um grande livro que eu fiquei meio desanimada foi com o Ceifador. O Ceifador tem uma capa maravilhosa, tem uma sinopse muito diferente do que a gente está acostumado. E é um livro que fala sobre, vamos dizer assim, sobre morte, mas fala de uma evolução humana tão grande que as pessoas precisam fazer uma loteria, porque você não morre mais, entendeu? E é claro, né, tem aquela questão de escassez, tem um número máximo que o planeta aguenta, essas coisas que o livro explica muito bem. Só que o desenrolar da história, por que somos ceifadores?
Por que a gente não está mais feliz com isso? E por que queremos matar todo mundo pelo prazer de matar? Ele ficou um pouco aquém do que poderia ter sido. Então a história ela começa a se desenvolver dessa forma que eu falei, a gente começa a entender um pouco quem é esse mundo no futuro, por que existem os ceifadores, quem são, porque é como se fosse uma liga, né, uma sociedade importante. Mas aos poucos, enquanto a história vai evoluindo, você vê que faltou um plus ali para poder falar um pouco mais, poder dizer por que os ceifadores estão entrando nessa vibe de mato por prazer, sabe? Ou enfim, cheguei numa coisa que eu não quero mais ser ceifador. Ah, não pode, não pode. Eu acho que faltou umas explicações dentro do que foi apresentado. Para mim foi uma história que ela começou muito bem, chegou, vamos dizer assim, 30% do livro, eu perdi muito interesse na história, eu achei que ela ficou chata, eu achei que ela perdeu totalmente o rumo, e à medida que ela ia ganhando mais páginas, você vê que não tinha muito porquê a autora falar daquilo, o autor falar daquilo, desculpa, porque assim, você não vê sentido naquilo, sabe? Eu acho que o autor não conseguiu... com a sua história, passar o que ele queria. Eu acho que ele criou um mundo maneiro, ele soube ambientar, ele soube falar dos personagens, mas eu acho que o desenrolar da história não foi tão bom, então ele não conseguiu sair do ponto A para o ponto B de uma forma bacana. Mas o universo que ele criou foi interessante, uma coisa diferente, eu acho que vale a pena dar uma chance, mas não pensando assim, nossa, é uma puta história, sabe? Isso me decepcionou um pouco. Quando eu terminei de ler, eu falei, nossa, tinha tanta esperança, eu tava tão empolgada com esse livro, e infelizmente ele ficou muito, ele ficou muito a desejar, eu realmente não gostei. A chance de eu continuar lendo o segundo vai ser bem baixa, gente. Pode ser até que eu venha a ler, mas... depois, quando eu tiver paciência, de repente todo o livro da série sair, porque foi algo que eu esperava muito mais e ele não atingiu o que eu gostaria. Bom, vindo para a segunda parte desse vídeo, a gente tem os livros mais ou menos, ou seja, os que não foram muito bons, mas também não foram muito ruins, são aqueles livros que eu acho que a gente continua lendo, se a gente tiver tempo, paciência, né? De repente a capa chama atenção, você não tiver nada para ler, você fala, por que não? Vou dar uma chance. Na verdade, esses 3 livros, eu acho que a gente pode colocar eles numa grande balaio. Eles são livros que eles são, vamos dizer assim, ficção, mas são literatura que você poderia estar no dia a dia, é um romance, né? Não é algo de sobrenatural, não tem algo de aventura fantástica. Eles são livros do dia a dia, eu acho que eles são livros que quando a gente termina de ler, a gente fala assim, ai, que bonitinho, adorei ter lido, adorei pensar que a minha vida também é bacana e que a gente escolhe coisas boas para fazer, sabe? Que a gente pode melhorar, que a gente pode ir atrás cada dia, ser melhor, enfim. Eu acho que esses 3 livros, eles têm essa vibe em contextos diferentes. O Bracelete Misterioso, do Arthur Piper, ele é de, vamos dizer assim, uma pessoa mais velha. Ele fala de um senhor que foi casado durante, sei lá, milhares de anos. E ele descobre, depois que a esposa vem a falecer, ele descobre um braceletezinho que tem aqueles pingentinhos, sabe? E ele vai atrás querendo entender a história de cada um dos pingentes e ele, nossa, faz uma aventura maravilhosa, coisa que ele nunca fez nem quando a esposa era viva, e ele começa a descobrir um outro lado da esposa. E com isso ele melhora o relacionamento com os filhos dele são mais velhos, ele tem 2 filhos, uma moça, né, e um outro filho que mora na Austrália. Essa história se passa em Londres, né, no Reino Unido. E aí ele vai viver uma aventura, então eu acho que esse é o ponto bacana da gente sempre se permitir coisas diferentes, coisas novas, abrir a mente, não importa a idade que a gente tenha. E o livro fala um pouco disso, né, de como ele sai em busca essa aventura, o encontra, e ele vai conhecendo não só a esposa que faleceu, mas esses outros relacionamentos, ele começa a fazer outros relacionamentos que de repente ele não teve possibilidade enquanto estava com a esposa, porque ficou travado, e melhorar o relacionamento com os filhos. Então é um livro bem singelo, é um livro muito simples, sabe? Mas é um simples bacana, é um simples que você, depois que lê, você fica com a alma leve. Eu acho que esse é talvez a palavra-chave desses livros. O outro livro é Amor e Gelato.
Pega a mesma ideia, só que a ideia é de uma pessoa mais nova. A menina tem 17 anos, a mãe vem a falecer, isso é logo no primeiro livro, eu não tô dando spoiler nenhum, logo no início do livro, e a mãe diz que ela tem que ir para Itália. E ela não quer ir, porque enfim, né, não quer estudar, não quer ir para Itália, tipo assim, eu não quero largar meus amigos. Mas quando ela chega lá, ela vê tanta diferença, ela descobre a juventude da mãe, ela faz novos amigos, ela fica apaixonada pela cidade pelos olhos da mãe, ela lê os diários, ela tá lá para viver. Então ela se dá uma oportunidade de estar num lugar que ela não queria estar, de fazer novos amigos, de saber quem você é, né? Descobrir que no final, assim, você tem raízes em outro lugar e você pode ser tão feliz, no caso dela, que morava nos Estados Unidos, quanto ela passou a ser na Itália. Então ela é a garota nova, né? Aquele clube de gente que, né, que vai morar na cidade chique, mas é turista e você fica, né? Então é aquela brincadeira de que eu moro onde você vem passar as férias, né? E ela vai se encantando com a cidade, ela vai dando essa oportunidade, e no final do livro foi a mesma sensação que eu tive com o livro anterior, né? Que você fala assim, pô, quando a gente dá chance a oportunidades, a gente acaba conhecendo pessoas novas, lugares novos e descobrindo coisas positivas nossas e às vezes dos nossos familiares. Então, assim, é um livro muito lindinho, é um livro uma graça, as páginas são maravilhosas, a história flui muito bem. Então, assim, eu acho que vocês têm que dar uma chance para Amor e Gelato. E o último livro dessa meiuca aí dos livros mais ou menos é o Geekerella, que eu acho que ele tem uma pegada boa pra gente, porque ele fala de fã. E todo mundo é fã aqui, né? Seja de uma série de televisão, uma série de livros. E aí quando junta pessoas de gerações diferentes e quando a gente faz esse preconceito, né? Então, assim, muita gente aí da nossa geração, vamos dizer assim, cresceu com Harry Potter, né? Porque Harry Potter passaram anos entre o primeiro livro e o último, junto com os filmes. Mas tem gente que só viu o filme e não é menos fã do que, de repente, eu que li os livros e vi os filmes, sabe? Ou, de repente, não é menos fã de alguém que só leu o livro. Então, assim, todo mundo é fã da série e o livro fala um pouco disso, que a menina tem o pai que vai para essas Comic-Con da vida, ela tem uma briga lá com a madrasta, enfim, por isso que faz essa coisa da Cinderela geek, né? Vamos dizer assim, essa brincadeira. Mas a grande pegada tá nisso. O protagonista da série é um menino novo, que ele veio de um seriado famoso e todo mundo acha que ele não é fã do que ele tá fazendo o papel. E à medida que a gente vê os dois, né, porque o livro fala tem a visão dela e tem a visão dele. Quando a gente lê a visão dele, a gente descobre que ele é tão fã quanto todo mundo que tá ali, que ele tá representando. Talvez ele seja mais fã ou tenha muito mais responsabilidade do que todo mundo, porque ele tá encarando ali, representando um papel que de repente ele passou a infância inteira assistindo e agora você é o personagem principal, entendeu? Então eu acho que seria um pouco isso com quem, sei lá, com quem acompanha alguma coisa, vou fazer um remake de um filme, sabe? Uau, imagina você ser o protagonista de um filme que você viu quando era mais novo, sabe? Com personagens mais velhos, e você fala, caraca, imagina eu, a fulana, sabe? Você ter a chance de participar disso. Então é um pouco disso, essa briga que a gente tem, dizendo que eu li o livro, eu sou mais fã do que você que viu o filme. Mas é divertido, é uma graça. A parte da Cinderela lá não é tão legal, divertida, mas essa parte que fala dos fãs, fala do fandom, fala de tudo, foi sensacional. Então, assim, mais uma dica para vocês lerem quando tiver mais ou menos, num clima mais tranquilo, tá? Esse não é aquele livro... Mas a vantagem desses 3 livros que eu acabei de falar, galera, é que eles são livros únicos, tá? Então, lê, acabou, não é a série de 1.259.000 livros não, tá bom? E aí, pra terminar o nosso vídeo, a gente vem com os 3 livros mais legais desses 4 meses do meio do ano aí, né? Eu vou começar com a Ordem dos Clarividentes, porque eu li esse e o Temporada de Ossos junto, na verdade, né? Temporada de Ossos, a Ordem dos Clarividentes, eu li esses 2 livros juntos, então eu vou considerar um livro só. Eu praticamente terminei um livro e peguei o outro, então pra mim ficou uma grande história. Esse fala de um futuro
mas mistura com umas coisas no passado. Então fala como se vamos dizer assim, a Londres tivesse ido por um outro caminho onde as pessoas conseguem ver, tem visões, né, tem poderes, são sobrenaturais. E como isso fica, as pessoas acabam sendo marcadas, acabam sendo investigadas, você não pode sair da linha. Muito do que a gente já viu na nossa história, né? Tipo, as pessoas diferentes são aquelas que a gente tem que ficar acompanhando, enfim. E a autora, ela conseguiu fazer um negócio sensacional, porque você se apaixona pela história, você se apaixona pelos personagens, tem milhares de personagens. Ela traz uns seres diferentes que estão como se fosse numa espécie de limbo, como se fossem seres da criação. Então ela traz coisas interessantes, mas o mundo que ela cria, tanto na Londres quanto nesse outro lugar, né, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de campo de concentração, é interessante porque a nossa protagonista, ela é uma protagonista forte, ela é batalhadora, ela quer ir atrás, ela não fica lá sentadinha esperando as coisas acontecerem. Então é o tipo de protagonista que eu gosto, e o livro inteiro é assim, a Paige, você fica, ai meu Deus, eu preciso saber o que está acontecendo, e ela briga por isso, por todo mundo, sabe? Ela briga pelo que é certo. Então é um livro que eu amei, eu li o primeiro, já li o segundo, eu estou muito ansiosa para saber como é que vai ser o terceiro, porque o final do segundo eu fico assim, como é isso? Não pode ser. E tem muitas reviravoltas, muitas reviravoltas. O único ponto que eu vou fazer como ponto fraco, essa mistura do passado com o futuro, ela é meio confusa num primeiro momento, tá? Porque ele explica, né, que tem esses registros e tal, que o Reino Unido está sendo governado por essas forças superiores. Mas tirando isso, você vai emendando a história e vale a pena. É um sobrenatural que, pô, há muito tempo eu não vi uma coisa maneira assim que me empolgasse. Na Melodia Feroz, a autora fala de monstros. Só que ela fala no seguinte sentido, ela fala de medo, sabe? Mas de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Então, o medo é um monstro, então aquilo cresce em você, sabe? E a gente tem dois protagonistas, um que ele não sabe bem o que ele é, mas ele não quer ser algo ruim, e ele quer ter uma vida normal. Enquanto a outra protagonista, uma menina, ela é humana, ela sabe que tem essa coisa de medo que devora os humanos, que rouba a alma, vamos dizer assim, e ela quer aquilo, ela quer o poder, ela quer ser importante, porque ela sabe que o medo é uma coisa que domina os outros. Então a gente tem dois protagonistas que querem o que o outro quer, e essa aventura toda dentro da cidade, de um lado não fala com o outro, enfim. Então assim, são bons protagonistas. Eu acho que a história também evoluiu de uma forma muito interessante. A gente tem dois pontos de vista, né, que é o da menina e do rapaz. As coisas vão acontecendo, que você começa a entender o que de fato é esse medo, o que de fato é esse monstro, e como isso pode ser bizarro, no sentido ruim, porque se de repente eu entendo que quanto mais mal eu faço, pior eu fico, e isso começa a aparecer na minha alma, vamos dizer assim, né? Eu começo de repente a pensar que eu poderia usar isso contra as pessoas e é meio essa a ideia da história. Então assim, a gente tem dois personagens que eles se completam, na verdade, só que eles estão em lados opostos. É bem dinâmico, é bem, vamos dizer assim, corrida a história, mas não é um corrido que você não entende, é um corrido porque você quer saber, você quer mais informações e tal. Então vale a pena, é uma série, esse é o primeiro livro, não temos informações ainda dos próximos, mas ó, valeu, hein, gente? Vale cada momento da leitura e eu tô bem ansiosa para continuar. E o último livro é Crueldade. Crueldade não é sobrenatural, Crueldade é sobre espiões, e a gente tem um momento soco no estômago. Eu acho que esse livro foi meio isso, porque o autor fala de uma menina que tem uns 17 anos,
e a princípio ela acha que o pai dela é ligado à CIA, né, ligado à embaixada, por isso que ela se muda tanto todos os anos praticamente. Ela tá sempre num lugar diferente do mundo, até o momento que o pai dela some. E quando o pai dela some, ela descobre que aquilo não era bem a verdade que o pai dela contava para ela, que o pai dela na verdade é um espião. E o governo dos Estados Unidos meio que larga o pai dela de mão e ela vai atrás dele, entrando nesse submundo da espionagem. E aí ela começa a descobrir que o mundo não é bonito, que as pessoas fazem coisas horríveis e é aquela brincadeira do se eu te contar quem eu sou, eu vou ter que te matar, sabe? Então é meio isso, essa coisa de correr, de se esconder, de ter que se inventar, de mentir para os outros. E o autor, ele não teve medo de mostrar a realidade nua e crua. Então tem muitos momentos que você olha e fala, cara, é muito isso. Eu sou lá, poso de boazinha, né? Nossa, é a ONG XPTO que ajuda as pessoas. Mentira, eu tô lá no meio na minha frente, né, na minha fachada bonita, eu sou a ONG que ajuda as pessoas. E por trás eu sou aquela que faz o tráfico humano, sabe? Escravos sexuais, enfim, tudo que a gente sabe que existe de ruim no mundo, o autor mostra essa realidade bem nua e crua. Tem muitos momentos que a própria protagonista se indaga se ela também não está virando o que ela está combatendo. E esse ponto foi muito importante, né? Até, será que o fim justifica os meios? Ou seja, para eu salvar uma pessoa, eu vou ficar tão ruim quanto ela ou quanto o meio que ela tá? Então, assim, o autor, ele pegou bem pesado, é um livro bem difícil de digerir, é uma boa história, mas teve muitos momentos que eu tive que fechar o livro e falar, vamos respirar um pouco aqui para voltar. Mas vale a pena a leitura, também é série, e olha, foi tenso, vou falar para vocês. Mas eu tô ansiosa esperando a continuação, quero saber o que de fato vai acontecer agora com ela, com a família dela, enfim, com as pessoas que ela conheceu, as coisas que aconteceram aí nesse livro, tá? Então, foi tenso, mas é bom. Esses 3 últimos livros vocês têm que ler, gente. Crueldade, A Melodia Feroz e a série Bone Season, né, que é a temporada de Ossos, a Ordem dos Clarividentes, e tá faltando o 3º livro. Indico para vocês a leitura desses livros, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi o Bilan de maio, junho, julho e agosto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem conferir o anterior, clica aqui em algum desses lugares. Clique e vocês vão pro vídeo. E é isso, gente. Aproveita que você tá aqui, ó, dá um joinha nesse vídeo, curte, divulga aí nas redes sociais. Se inscreve no canal do blog e, claro, acompanhe o blog nas redes sociais, né? No Twitter, no Facebook e no Instagram. E lá no monpetitpoisson.com os posts saem todas terças, quintas e sábado. Eu fico esperando vocês. Super beijo. Até o próximo Bilan ou até o próximo vídeo aqui do canal. Beleza? Tchau, tchau, gente.